Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Então, boa noite para todos que nos ouvem. Eu sou Henrique Tavares, analista de cultura do Sesc Barra Mansa. O Sesc Barra Mansa é localizado no interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente convida vocês para uma conversa sobre mediação cultural e articulação territorial, com a convidada Ana Luísa Oliveira, que é coordenadora do Galpão Bela Maré, que é um projeto do Observatório de Favelas. A Ana Luísa também é educadora popular e pesquisadora da área de museologia social, gênero e raça. Então seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, Henrique. Oi, gente. Eu estou muito feliz de participar desse projeto, né? Estou muito feliz também de estar nessa conversa, nesse podcast. É uma experiência muito legal desenvolver conversas pensando sobre o campo da mediação cultural, né? E tem sido uma experiência muito incrível pensar a mediação a partir desse território que é o Sul Fluminense, né? Então, muito bom a gente estar aqui hoje e conversar um pouco mais sobre isso e saber que tem outras pessoas também, né, nos ouvindo e também trocando com a gente, né? Ainda que seja a partir da escuta, eu sei que essa escuta é uma escuta ativa e que vai acontecer aí um processo de troca. Com certeza. E a Ana Luísa tem experimentado aqui o território sul-fluminense nas últimas semanas, né? Isso. Mas eu queria que você conversasse também e falasse para o nosso público da sua experiência profissional, né, da sua trajetória, de onde você é e etc. Tá bom. Bem, eu sou baiana. Eu nasci numa cidade do sertão da Bahia, chamada Itaberaba. E aos 19 anos eu migrei para um outro território da Bahia, uma cidade chamada Cachoeira, que fica no território do Recôncavo Baiano. Uhum. E lá em Cachoeira eu fui para estudar o curso de museologia, né? Então lá tem uma universidade, que é a Federal do Recôncavo da Bahia. Fui para estudar o curso de museologia. E lá eu tive as minhas primeiras experiências no campo da cultura, né? Trabalho no campo da cultura e, sobretudo, no campo da mediação cultural. Então, ali com o curso de museologia, eu fui me aproximando do tema, que naquele momento não se falava muito em mediação cultural, não existia muito essa nomenclatura, né? Mediação cultural, ainda que o trabalho de mediação cultural já existisse, tanto no território quanto em diversos outros lugares do Brasil, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar sobre isso a partir de experiências no território de Cachoeira, São Félix, Maragogipe, as cidades ali do entorno. E comecei a trabalhar a partir do turismo, né? Então, assim, me aproximei dos guias de turismo, me aproximei ali dos fazedores de cultura de Cachoeira. Uhum. E a partir disso eu fazia visitas mediadas na cidade. Entendi. Então, era uma experiência que a gente não tinha uma instituição. E já com essa nomenclatura, visita mediada. Visita mediada. Esse era o diferencial. Entendi. Então, quando eu oferecia, né, a visita para grupos em Cachoeira, eu chamava de visita mediada. Não era guiada. Não. E essa era a diferença. Então, as pessoas começaram a se interessar por conta dessa diferença na nomenclatura, né? Entendi. Aí, uma visita mediada, não é uma visita guiada, né? Não é... Então, assim, quando as pessoas viam a oferta, a partir da Associação de Guias de Turismo de lá, se interessavam, sobretudo escolas, grupos que estavam em processo de formação, grupos de pesquisadores, era a maioria dos grupos que procuravam esse tipo de visita. Uhum. E aí se tratava de uma mediação pela cidade, é uma cidade histórica, né, que tem muitos lugares de memória, que não são instituições de guarda de memória, mas são lugares de memória. Então, uma praça, uma pedra, que é uma pedra milagrosa, ou é uma pedra que tem um significado religioso que está ali no meio de um largo, ou uma baiana de acarajé que está sentada na esquina vendendo acarajé e tocando saxofone, enfim, né? São as experiências ali da paisagem visual de Cachoeira que contam essa história, que contam essa memória. Então eu ia com os grupos
andando pela cidade e conhecendo, né, a história da cidade a partir dessa conversa que a gente tinha com esses lugares, interlocução com essas pessoas também que estavam circulando pela cidade. Então era uma experiência muito interessante, que eu fiz enquanto eu ainda era estudante, e foi até o ano passado, quando eu migrei de Cachoeira, né? E nesse meio tempo, ao longo desse percurso, eu comecei de fato a trabalhar em museus, né? Então, eu fui ter uma experiência que eu comecei como estagiária no Instituto Feminino da Bahia, que é um museu que fica na cidade de Salvador, né? E é um museu que fala sobre mulheres, né? Foi a primeira escola de formação para mulheres da Bahia. Então, ali tem 3 museus que tem como centralidade a história feminina. Então, são vários objetos para contar a história feminina. Então, desde objetos de decoração, a roupas, a livros, livros em braille, potes de barro, piscina, roupa de banho, enfim, são vários objetos que são objetos que a gente tem que criar essa narrativa. Que legal. Né? Criar essa interlocução da história das mulheres com aquele objeto. Quando você vê um pote de barro, ele é um pote de barro. Quando você começa a conversar sobre esse pote de barro, você vê que esse pote de barro fez parte de uma história e de uma cultura de mulheres que produzem o barro em um território da Bahia, né, e que tem ali aquela produção como uma prática coletiva. Então tem uma identidade, ele passa a ter uma identidade quando a gente conversa sobre essa história. E aí foi nesse processo que eu comecei a me interessar de fato pela mediação cultural de uma forma mais epistemológica, né? Entendi. Aproximando ali com o que eu estava se formando na universidade, com o curso de museologia, e fiz meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, sobre mediação cultural. Então, escrevi sobre isso. Entendi. E aí eu fiz essa escrita sobre a experiência da mediação cultural no Instituto Feminino da Bahia, né? E aí a reflexão foi justamente essa que eu acabei de falar, né? Como as representações de gênero, elas surgem a partir do discurso, né? Então, a mediação cultural, ela é um discurso. A gente vai formando um discurso ali, e esse discurso vai sofrendo interlocuções à medida em que a conversa acontece e que as pessoas trocam com a gente também, né? As pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que dá, inclusive, agora para pensar, e se a gente precisasse formular, o que é, né, mediação cultural? Sim, né? Tem várias pessoas que escrevem sobre isso, né? Eu tive a experiência de fazer o TCC, mas já tem várias pessoas que escrevem sobre isso, escreveram antes de mim e continuam escrevendo, na perspectiva da mediação cultural como uma metodologia. Né? Então, é um método. Entendi. É um método de atuação tanto no campo profissional quanto no campo acadêmico. Né? Então, existe uma investigação científica no campo e existe uma atuação profissional também no campo. Né? Então, é um método que ele nada mais é do que uma forma de aproximar os públicos de uma obra ou um objeto cultural. Então, é um lugar de interlocução. A mediação cultural, ela tem como ponto central uma pessoa. Entendi. Então, a mediação cultural ela acontece a partir de uma pessoa que aproxima o objeto cultural, né, o campo da cultura ou um equipamento cultural dos públicos. Né? E a gente conversou muito nos últimos dias, né? A Ana Luísa, ela está num processo de formação com as mediadoras aqui do Sesc Barra Mansa, né? A Ana Roberta e a Andresa, que fazem a visita às exposições, né, da programação sistemática. E a gente debateu muito sobre qual seria o perfil da pessoa mediadora, né? Aí, se puder falar um pouquinho pra gente. A gente conversou muito sobre isso, né? Porque é algo que a gente fica pensando sempre, né? A mediação cultural é uma metodologia que aproxima, né, a obra ou objeto cultural dos públicos. É uma metodologia. Né? Mas qual o perfil dessa pessoa que exerce esse lugar profissional do campo da mediação cultural? Né? O que faz a pessoa mediadora cultural? E aí é um perfil que é diverso. E é interessante ver a diversidade nesses perfis e de como eles podem tanto estarem aglutinados em uma única pessoa, quanto podem estar também a partir de uma equipe que é uma equipe maior, uma equipe diversa, né? Então, o perfil da mediação cultural vem da pessoa mediadora, que é uma pessoa que está muito próxima da arte e educação. Então, uma pessoa que faz uma mediação propondo ações a partir daquela conversa.
Sim. Por exemplo, eu recebo um público numa exposição, aqui no SESC a gente tem uma galeria, né? Que recebe exposições, recebe artistas e a exposição fica aberta para o público. Então a gente recebe um grupo de pessoas para visitar a exposição e a pessoa mediadora que tem esse perfil mais aproximado da arte e educação faz uma visita, conversa com a turma, apresenta, né, as obras, os artistas que estão ali na mostra e propõe uma ação de arte aproximada da educação. Então, logo depois dessa conversa, propõe uma experiência que é uma experiência que se aproxima com o que está exposto ali. Então, por exemplo, a gente tem uma exposição que é uma exposição sobre arte e tecnologia, e aí a gente propõe uma atividade que é uma atividade que a gente vai pensar sobre os números binários que compõem hoje o que a gente chama de internet. Então, a gente faz ali uma ação, que é uma ação que a gente utiliza tinta e papel para desenhar uma sequência de números binários. Então, essa é uma proposição de arte e educação em que a mediação cultural acontece. Então, tem esse perfil, né, da pessoa mediadora que está mais aproximada da arte e educação. Um outro perfil muito comum de mediação cultural que a gente tem é o perfil de uma mediação cultural ou de uma pessoa mediadora mais aproximada da comunicação. Entendi. Então, tem uma pessoa ali que está acompanhando essa exposição, né, que é mediadora da exposição, mas ela tem uma expertise de fazer com que essa mediação aconteça muito mais no campo da virtualidade, da rede, né, do que ali na conversa presencial. Então, essa pessoa usa uma rede social para postar vídeos curtos mostrando a exposição. E aí, você já viu ver a exposição? Fica até tal dia, até tal hora. Se você está saindo do trabalho, passa aqui, vem ver a exposição. Tal. Então, ela tem essa aproximação com o social media. Entendi. Então, Um dinamizador, né, em outras palavras. Sim, dá uma dinamicidade ali na exposição, dá uma dinamicidade no processo de mediação, mas não é essa mediação que a gente pensa de uma forma imediata, de estar recebendo o público e conversando com o público, mas ela está recebendo o público e conversando com o público. Entendi. A partir das redes sociais, a partir da criação de uma animação, a partir de uma histórias que ela posta com uma pessoa que está visitando, falando, você pode falar um pouquinho da exposição aqui, chamar as pessoas de Barra Mansa para conhecer, né? Então tem esse perfil, que é um perfil muito aproximado das estratégias de comunicação, né? Então uma pessoa comunicadora não deixa de ser também uma pessoa de mediação cultural, uma pessoa mediadora. Que bacana. Eu até gostaria de aproveitar assim, essa questão da formação de plateia, para a gente entrar no assunto, mas até se houverem mais perfis, né, de pessoas mediadoras, pode voltar no assunto, etc. Mas eu achei que seria um link interessante, porque a gente tem discutido bastante também a articulação territorial, né, na mediação cultural, na formação de plateias, etc. Perfeito. Um outro perfil de mediadora, ou de pessoa mediadora, é justamente esse aí. É a articulação territorial, né? Articulação e mobilização territorial. Então, a gente tem a pessoa mediadora que está muito mais próxima com os públicos, né? Então, está ali conversando com a direção de educação dos municípios, está conversando com a direção regional dos 14 municípios que o SESC atende aqui em Barra Mansa, por exemplo, está conversando com as associações de moradores, com os grupos de igrejas, com as pastorais, com os grupos de corais, enfim, de crianças, de teatro, todos os grupos organizados que tem na cidade. É um grupo em potencial para você multiplicar esses públicos, né? Então, a pessoa mediadora, articuladora e mobilizadora territorial é a pessoa que está ali conversando com essas pessoas. Então, tá ali o tempo todo conversando no WhatsApp, falando, olha, tá perto de abrir uma exposição aqui, você não quer ver, de trazer o pessoal para vir aqui, ver a exposição, vai abrir tal dia, vai ter um evento de abertura, vai ser legal, vai ter uma peça aqui, essa peça vai ficar em cartaz durante um mês, você pode escolher o dia que você vem com o seu grupo aqui para visitar, e aproveita, ver a peça, ver a exposição, já dá uma volta. Então, a pessoa que ela tá ali próxima, e é aquela aproximação que é uma aproximação carinhosa mesmo, não é aquele card que a gente recebe no WhatsApp. Personalizada, é. Às vezes a gente recebe aquelas mensagens de lista de transmissão no WhatsApp, que a gente nem olha, né? Sim. Com card, grande abertura de exposição tal. Mas a gente nem... mais um card, né? Sim. A mobilizadora e articuladora territorial, né? Essa pessoa mediadora, ela vai fazer essa mobilização muito mais próxima. Ela vai falar, olha, Henrique, ela vai saber quem é você. Sim. Então, ela vai falar, olha, Henrique,
vai abrir uma exposição nova, vamos juntar o pessoal do seu grupo para vir aqui tal dia, vamos ver como é que a gente faz e tal. E aí a gente vai e realiza essa mediação, né? Então, a articulação e a mobilização territorial é fundamental para a mediação acontecer. Porque sem os públicos presentes, a mediação não acontece, né? Então, é um processo que é fundamental, fundamental. Então, é um dos perfis das pessoas mediadoras, né? Um outro perfil de pessoa mediadora, que é o quarto e último perfil, né? É a pessoa que está ali numa articulação mais do campo da gestão. Entendi. Então, a gente tem, por exemplo, juntou tudo isso, né? A articuladora e a mediadora territorial, a de comunicação e a pessoa que está ali muito mais próxima da arte-educação. Sim. Com isso tudo, a gente tem um resultado. Então, a gente abre a exposição, tem essas pessoas atuando, então a gente tem um resultado, que são os grupos vindo, os grupos participando, né? Os grupos interagindo com a exposição. E a exposição dura 3 meses. Quando a exposição acaba, depois de 3 meses, a gente tem um livro de visitas cheio de assinaturas, nessas assinaturas dizendo de onde cada pessoa veio. A gente tem uma lista de escolas, com mais de 30 escolas que visitaram a exposição, né? Então, essa pessoa mediadora, ela vai fazer uma articulação da gestão, do entendimento de quem é o público, ou de quem são os públicos da instituição. Então, ela vai criar um perfil. Ela vai olhar e falar, olha, nesses 3 meses, nessa exposição, o maior público que a gente teve foi o público infantil, de Volta Redonda e Barra Mansa. Aí a gente vai começar, a partir dessa avaliação, a refletir. Por que só Volta Redonda e Barra Mansa? Uhum. Outras cidades não. Qual foi a dificuldade das outras cidades virem, né? Por que foi o público infantil? Porque a amostra era realmente para esse público, ok? Então a gente alcançou o que a gente queria. Então é essa pessoa que não está ali no contato direto com o público, mas que está no processo de mediação, né? Então está fazendo essa mensuração do que é o projeto, de como o projeto de fato está chegando para os públicos. Que bacana. E é interessante pensar isso também, porque acaba que no dia a dia a gente tem essa nomenclatura do mediador cultural para o profissional que está nas galerias, que está em loco, né, realizando as conversas mesmo. Uhum. Mas a gente tem os profissionais que estão nessa função de mobilização de plateias, né, de convite aos diversos públicos para participarem das ações. Então é interessante pensar esses profissionais também como mediadores, né? Sim, eu gosto de pensar que todos os profissionais que estão envolvidos num projeto cultural são mediadores, né? De alguma forma, praticam ali no seu dia a dia a mediação cultural. O porteiro, ele está recebendo um público, ele está conversando, bacana, indicando onde é um processo de mediação, né? As recepcionistas, o pessoal da gestão, da diretoria, dos espaços, das gerências dos espaços, está ali conversando, né? E aí a gente chega num lugar interessante que você fala da articulação de público, né? Que são os perfis do público. Então a gente tem o público fazedor cultural, né? Sim. E o público participativo, que é o público que está ali próximo, consumindo o projeto cultural, né? Uhum. Eu nem gosto muito da palavra consumindo, mas que está ali de alguma forma usufruindo do projeto cultural. Mas nós que somos fazedores de cultura, nós também somos públicos. Com certeza. Então, assim, quem está ali na gerência, pensando na programação, quem está ali na portaria, numa escala, pensando na escala, tal dia vai ter muita gente aqui, vou me preparar para receber muita criança, né? Tal dia da semana vai ser mais tranquilo, vão ser pessoas mais adultas, grupos menores. Então, também está pensando no processo de mediação cultural e é um público fazedor, né? Então, ali, no meio da mediação cultural, a gente tem o público fazedor cultural e o público que é o público que usufrui do projeto cultural, né? E isso é fundamental, é muito importante no processo da mediação, esse entendimento dos públicos e a percepção de que os públicos eles são diversos. Então, cada grupo de pessoas que entra numa exposição na galeria, cada grupo de pessoas que entra para assistir uma peça de teatro, cada grupo de pessoas que entra para fazer uma atividade recreativa, é um grupo diverso. Então, naquele grupo, ele não é só um grupo, né? São os públicos
Então, é um grupo que tem diversas pessoas ali, cada pessoa é um mundo. Exatamente. Então, eu vou olhar para uma obra e nunca vai ser da mesma forma que você vai olhar, Henrique. Então, a mediação tem esse lugar, né, maleável da conversa, da troca, de estar conversando com as pessoas e percebendo que o que você está pensando é diferente do que eu estou pensando, mas se nós três começarmos a conversar, pode ser que a gente tenha algo em comum ali e que chegue num ponto de convergência ou de divergência, não tem problema nenhum, sim. né? Acerca do produto cultural, do objeto cultural ou do equipamento cultural, né? Então, é super importante para o processo de mediação cultural pensar os públicos a partir de sua diversidade. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de mundo, de vivências, de experiências, e a gente está falando também de acessibilidade. Com certeza. Então, é tornar o espaço cultural o mais acessível possível, né? Então, ao receber um público que tem uma pessoa de baixa visão, você fazer a descrição do espaço, a descrição da galeria, a sua autodescrição. Ao receber um público que tenha pessoas surdas no grupo, ter alguém ali para fazer a mediação em Libras com essa pessoa, conversar em Libras, ou ter objetos que tenham legendas, né? E que essa pessoa que se torne mais acessível para essas pessoas. Pessoas que têm baixa mobilidade também, então é importante que a galeria, o espaço cultural tenha essa acessibilidade, né? E que as mediadoras, as pessoas mediadoras também estejam com essa atenção, né? Então, uma caminhada mais devagarzinho no percurso expográfico, né? Tem grupos de pessoas que são pessoas que precisam de uma atenção maior com relação aos ruídos, então uma visita com uma fala menos alta, né? O tom de voz menos alto, mais baixo, mais direcionado. Então, tudo isso são detalhes da mediação cultural que torna o equipamento cultural mais acessível, que torna a exposição, as obras mais acessíveis, né? Então, a pessoa mediadora tem essa atenção da diversidade do público, né? O mundo é diverso, as pessoas são diversas, né? Todos nós temos as nossas especificidades. Às vezes eu gosto de ver uma exposição mais rápida, às vezes você gosta de ver uma exposição mais devagar, né? Às vezes eu gosto de ver uma peça de teatro que não tenha música e você gosta de uma peça que seja musical. Então, tudo isso a pessoa mediadora leva em consideração, né? No processo de entender esses públicos. E até para perceber também, talvez algum dia que algum público queira fazer uma visita solo. Sim, né? Sim. Esse é um ponto muito sensível da mediação cultural, porque é muito comum a gente partir do princípio de que a mediação cultural, as visitas mediadas, elas são feitas para grupos. Mas nem sempre a pessoa ela está em grupo para fazer uma visita e nem sempre ela vai querer fazer essa visita sozinha, né? Então ela vai querer fazer essa visita com a mediação. Isso é um desafio, porque a maioria das instituições elas destinam um tempo da mediação cultural para os grupos, né? Sim. Então, geralmente tem agende sua visita mediada tal dia e tal hora, né? Mas é de suma importância que a pessoa mediadora esteja presente em todo momento em que o equipamento cultural está em funcionamento. Porque eu posso chegar lá, você pode chegar lá, quem está ouvindo a gente pode chegar lá e querer conversar um pouco, né, sobre a exposição. Com certeza. Conversar um pouco sobre a atividade que está acontecendo, né? Pode ser um cinema, pode ser... Enfim, a mediação cultural, ela acontece em qualquer linguagem cultural. Ela pode acontecer, né? A gente está falando aqui bastante da galeria de arte, das artes visuais, porque é o que tem sido nosso foco, mas o próprio Sesc Barra Mansa, a unidade de Barra Mansa, é uma unidade que a gente vê isso de uma forma muito forte, né? A gente tem uma galeria de arte, mas tem uma diversidade de outras atividades culturais disponíveis, né? Sim. Então, todas essas atividades também são atividades que propõem um processo de mediação. Com certeza. A gente teve agora recentemente, inclusive contamos com a sua participação, o projeto Picadeiro Móvel, que a princípio a gente pensa que o circo é uma linguagem, assim, a palavra mais palatável, né, para o público em geral e etc., e que não necessita de uma discussão, mas pelo contrário, né, a gente percebeu aqui que os públicos foram muito diversos. A gente teve também públicos com características, né, que necessitavam
atenções diferentes dentre a grade de programação. Isso ficou muito claro, assim, né, de como não é só para as artes visuais que a gente precisa falar de mediação cultural. Sim. Essa experiência do Picadeiro Móvel foi bastante interessante, porque eu estava aqui pensando em mediação cultural, a gente estava já na execução do nosso projeto, né? E o picadeiro aconteceu e eu pude observar, eu fiquei ali observando e sentindo como era, como acontecia esse processo de mediação com essas interlocuções e confluências de projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o picadeiro estava aqui, os espetáculos estavam acontecendo e enquanto esses espetáculos estavam acontecendo, naturalmente a galeria teve uma frequência grande de pessoas, né? Sim. Sobretudo de crianças. Então as crianças elas entravam na galeria e queriam ver o que estava acontecendo ali e tinha um objeto de mediação ali muito forte, que era a bola. Sim. Então a gente tem também os objetos de mediação, né? Então tinha uma bola inflada, colorida, dentro daquela galeria, as crianças entravam para ver a bola e já viam as obras de arte, já conversavam com as mediadoras e as mediadoras já contavam a história do Sesc Barra Mansa e as crianças já observavam que elas estavam numa ilha, não tinham percebido ainda, né? Ah, eu tô numa ilha, tem um rio de um lado, tem um rio do outro. Nossa! E aí já saiu para conversar com outras crianças, aí já viam outras crianças, eu quero bola, eu quero bola. Então esse é um processo de mediação cultural também acontecendo, né? E o Ponto Disparador foi outro projeto. Então, assim, quando a gente tem um equipamento cultural como esse, que acontecem diversas atividades ao mesmo tempo, essas atividades elas acontecem em confluência. Então faz todo sentido ter uma galeria de arte aberta no dia que está tendo espetáculo de circo. Porque as pessoas, antes de entrar no espetáculo, vão entrar na galeria e vai conversar um pouco, né? Então é um processo que agrega Com os certeza. públicos. Hoje a gente está com a galeria de artes muito próximo da porta do teatro também. Então a gente tem observado, por mais que seja uma exposição no momento, que a faixa etária é para o público infanto-juvenil, né? É uma exposição que tem as obras que convidam para interação de movimentar os blocos, né, os bancos. A gente percebe que brilha o olho dos adultos nos espetáculos de quinta-feira também. Porque a gente tem sistematização de toda quinta-feira tem um espetáculo adulto, né, às vezes às sextas também, e mais aos domingos os infantis. Mas tem sido surpreendido do burburinho de entrar no teatro e sair do teatro, os públicos, né, adultos, muito interessados também na exposição, que a gente imaginou que eram para os filhos e netos deles. Isso é muito interessante. É legal observar também como a localização dos equipamentos e da oferta ali do que está acontecendo influencia também. Com certeza. Né? Então, ter a galeria muito próxima do teatro já traz esse enviesamento, né? Então, assim, para você entrar no teatro, opa, tem uma coisa aqui, eu pode entrar, posso ver, e aí a pessoa entra e vê, né? E é muito interessante ver também como a questão das faixas etárias que são apresentadas nas exposições, elas às vezes também se diluem, né? Então, às vezes uma exposição que é voltada para o público infantil, o público adulto vai pirar muito. Exatamente. Visitando aquela exposição, vai gostar muito, vai revisitar a sua infância, vai revisitar questões que, por exemplo, essa exposição que é de tecnologia, eu tenho 32 anos e quando eu vejo essa questão dos números binários, eu fico pensando, poxa, eu acompanhei isso, alguma coisa está acontecendo aqui. Ou eu estou ficando um pouco velha, ou a internet está andando rápido demais, mas eu acompanhei esse processo. Ou os artistas são muito jovens. Ou os artistas são muito jovens. Nossa, jovens. esses artistas, eles são do Espírito Santo. Eu não vou me lembrar o nome dos 5 agora, mas eles passaram pelo projeto Sesc RJ Pulsar, né? Para artes visuais, então foram contemplados para exporem na Unidade Barra Mansa. A gente conversando, pré-produção, etc. Quando eles chegaram aqui, falei, gente, que bacana, né? Que tem gente já tão jovem produzindo e ganhando editais, né? E trabalhando muito bem, as obras são, muito bom, são excelentes. A gente gostaria que todos tivessem a oportunidade de visitar a exposição Experiências Modulares para o Futuro. Fica o convite para vocês, ela está até dia 10 de dezembro aqui para visitação no Sesc Barra Mansa. Vale a pena. Mas é muito interessante ver esse processo acontecendo, né? Então, são artistas muito jovens, mas que a proposição que eles trazem mexe com pessoas
adultas, idosas, né, que estão ali tipo, pensando, nossa, experiências modulares, de fato, né, a internet, essa conexão do futuro, do que a gente pensa, né, sobre o futuro, do presente e ao mesmo tempo do passado. Aí eu vou tendo a gente vai entrando nessa pira de realmente o tempo ele é espiral e tá tudo em confluência, porque quando eu vejo a exposição, a primeira vez que eu vi a exposição, o que eu pensei foi sobre o meu passado, né? Olha, E aí uma criança vendo já pensa sobre o futuro, né? Tendo uma conversa com a mediadora, já estou pensando sobre o presente, né? Então tudo conflui para esse lugar fundamental da mediação cultural, né? a gente estava agora conversando sobre a programação sistemática, né? Não só do Sesc Barra Mansa, mas a gente está com o projeto Sesc RJ Pulsar de programação sistemática de apresentações artísticas de todas as linguagens, né? Música, literatura, audiovisual, artes cênicas, artes visuais. Mas tem também os projetos que acontecem uma vez ao ano, etc. Então, gostaria de trazer aqui e fazer um convite a quem estiver nos ouvindo para o 2º Seminário Internacional de Mediação Cultural Sesc RJ. A Ana Luísa, ano passado, compôs, né? Estive no seminário, numa mesa, onde a gente conversou um pouco sobre as experiências a partir de lugares que são lugares periféricos, né? Meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu tenho atuado na Maré, no Galpão Bela Maré, na Nova Holanda, uma das favelas, do conjunto de favelas da Maré, e é um centro cultural. Então, eu conversei muito sobre o centro cultural e foi incrível conversar no contexto do Seminário de Mediações Culturais, porque eu conversei com outras mulheres incríveis, Que legal. com projetos muito bons, e tinha um público também que era um público muito participativo, né? Então, tinha uma galera ali que estava conversando e convergindo sobre mediação cultural, né? Refletindo, debatendo. Vale super a pena, eu estou ansiosa pela 2ª edição, com certeza estarei lá também. As pessoas que vão participar também, está incrível, assim, super inspirador. Que bacana. E vai acontecer nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2023. É um projeto de palestras, debates e comunicações de profissionais, especialistas da área da cultura, nos campos da mediação cultural e da arte e educação. Para mais informações, é só acessar as redes sociais e o site do Sesc RJ. Então tem lá o prazo para submissão de trabalho, eu acho que já foi, né? Mas tem a grade de programação, tem esses profissionais que a Ana Luísa citou, e vale muito a pena. Quem puder realmente participar nesses dias, assim, vai sair impactado. Vale a pena, gente. Vão e depois digam pra gente o que vocês sentiram. Então, acho que a gente vai chegando para agora as considerações finais. A gente está desenvolvendo esse material educativo, né, que ele vai ser tanto virtual quanto físico. E, assim, ele se propõe, como é um formato de zine, a ser não um resumão, né, mas um convite às pessoas que, porventura, vão ter o primeiro contato com essa expressão, né, o que é mediação cultural, etc. Mas também ele consegue se aprofundar, de certa forma, né, para a gente refletir, né, sobre as possibilidades. Sim, a gente passou esses últimos dias, né, o último mês, refletindo aqui com a equipe do Sesc de Barra Mansa sobre mediação cultural. E essas reflexões geram esse material, né? Que é um material que vai circular pelos 14 municípios em que o Sesc Barra Mansa atende aqui na região e também no Brasil inteiro, né? Então, é um resultado do processo. Então, é um pouco do que foi esse processo para os públicos. E, a partir disso, também uma apresentação sistemática do que é a mediação cultural, os seus processos, e de como você que está nos ouvindo também faz parte desse processo, né? Tanto você que é público furidor, que está aqui, que quer vir para ver uma peça, para ver uma exposição, quanto você que é público fazedor cultural, né? Então, você que é uma pessoa mediadora que está ouvindo a gente, que trabalha em equipamentos culturais, né? Que é artista, que realiza projetos culturais também. Tem sido muito interessante a produção do material. Eu recomendo que vocês façam a leitura, né? Acessem o site do Sesc, vejam. E quem está por aqui, pela região, venham aqui no Sesc também pegar o material impresso. E também dividir e compartilhar com os amigos, com a família, enfim, com as turmas, né?
E aí eu deixo uma provocação, assim, para vocês, antes de vocês lerem esse material e depois de ouvirem esse podcast, eu gostaria que vocês pensassem sobre a primeira mediação que vocês tiveram na vida de vocês. Qual foi a primeira pessoa que fez uma mediação na vida de vocês? E o que foi que ela apresentou para vocês? Acho que nessa conversa deu para a gente pensar um pouco sobre o que é a mediação cultural, que é uma conversa de apresentação sobre algo, né? Sobre algum objeto ou algum projeto cultural. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouco como foi essa primeira experiência, um exercício de memória mesmo, né? Como foi essa primeira experiência de uma mediação cultural acontecendo, se foi de fato no equipamento cultural, ou se foi alguém da família, ou se foi algum amigo, né? E troca com a gente aí, comenta, compartilha e comenta falando sobre essa primeira experiência. Gente, que legal. Eu não estava preparado para essa pergunta, minha mente agora voou. Pensou nessa experiência? Pensei. Depois eu te conto. Foi com a escola. Eu fui visitar um centro cultural que era uma exposição, acho que sobre Einstein, mas tinha uns profissionais de caricatura desenhando na exposição também. Aí como eu fui para a escola, eu também sempre gostei de desenhar, né? O pessoal falou, o Jesus desenha. Me apelidavam de Jesus, né? Eu tinha cabelo grande. Então, os mediadores culturais da exposição, etc., rapidamente enxergaram assim, a possibilidade de colocar o Jesus para desenhar também. Então eu sentei ali, criancinha, do lado dos caricaturistas e comecei a fazer junto com eles, os meus amigos de escola, né? Eu vinha trabalhar nesse lugar alguns anos depois. Olha só. Então, bom. Assim, certamente foi meu ingresso, né? No trabalho de artes visuais mesmo. Interessante, eu não estava pronto para essa pergunta. Que bom. Que bacana. Tá vendo a importância da mediação cultural na nossa vida? Eu acredito que certamente quando você que está nos ouvindo pensar também nessa sua primeira experiência de mediação cultural, vai ser num lugar de uma importância muito grande na vida, né? Pode ser uma importância afetiva profissional, encaminhativa, mas com certeza a mediação cultural ela tem uma importância muito grande para nós. Que legal. Eu gostaria de agradecer demais, Ana Luísa, né, pela presença hoje no nosso podcast, por todo o trabalho, né, de desenvolvimento desse material, o encontro de formação com as nossas mediadoras, que também são parte importante no desenvolvimento desse material, né? Escreveram bastante, conversaram com a gente e produziram bastante conteúdo, né, que vai ser compilado, tratado, etc., que vão virar esse material educativo físico e digital, que vocês vão poder acessar no site do Sesc RJ, em outros locais também do Departamento Nacional, que a gente vai informar para vocês, no Instagram do Sesc Barra Mansa em breve. Então, @Sesc Barra Mansa, a gente vai ter em breve uma publicação dizendo das várias formas que esse material pode ser acessado, tanto físico quanto digitalmente. Então, muito obrigado, Ana Luísa. Eu que agradeço, Henrique, e agradeço também quem está nos ouvindo, e espero que a gente se encontre em breve, né? Tem sido um processo muito legal de refletir, pensar mediação cultural aqui nesse território, e só agradeço. Muito obrigada e até a próxima, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.